Glória a Deus. Começando aqui mais uma live com os irmãos. Deus que abençoe. Aô, companheiro. Paz Deus, meu Valério. Tudo bem, filho? Amém, irmão Ronaldo. Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, e o irmão, como Melhor tá? agora, filho. Agora, rapaz. Ó, os irmãos aqui já estavam saindo, pai. Como você falou, não para de falar aí, rapaz. Os irmãos já estavam indo embora já, irmão. Tá tudo bem, irmão? É, Tá eu, tranquilo? eu dei uma. Eu, ta- eu, eu tava na estrada, acabei dando uma atrasadinha, mas graças a Deus chegamos. Sem problema, meu irmão. Sem problema. Louvado seja Deus. Meu irmão, correu tudo bem lá o exame? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Graças a Deus. Foi tudo conforme esperado. Agora é só aguardar os resultados de rotina. Faz Ah, parte da vida do homem. é exatamente isso. Tá bom, meu Valério. É, Olha, nós, nós, nós temos, nós temos nossos momentos de plena habilidade, como saúde, como lazer, e temos nossos momentos também de prova, de enfermidade. Todos eles são em tudo para o nome de Deus ser glorificado. é verdade, meu irmão. Ô, irmão Valério, Deus que abençoe o irmão por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo, tá bom, meu irmão? Deus que abençoe o irmão. E aí, olha, se apresenta aqui para os irmãos. Sei que muitos irmãos aqui conhecem o irmão, mas muitos não conhecem o irmão. Então, se apresenta aqui para nós já conhecer o irmão, ficar conhecendo o irmão mesmo, tá bom? O microfone é teu, meu irmão. Serve a Deus. É, amém a todos os irmãos que estão saudando aí com a paz de Deus. Nós somos aqui da cidade de Tariri. Glória Itariri fica no Vale do Ribeira, próximo a Santos, mais ou menos 80 quilômetros de Santos. a Deus. Residimos aqui por misericórdia de Deus e somos cooperadores de jovens e menores na congregação do Parque Serra Mar aqui em Tariri. E Deus preparou de estarmos junto com o nosso irmão Ronaldo Glória a hoje, Deus. né, nessa live que Deus tem nos abençoado aí. Temos assistido algumas partes aí, não ao vivo, mas no Instagram do Servo de Deus, e temos visto o foco de tudo isso, que é glorificar a Deus e estar junto da Irmandade de uma forma ou de outra, nesse momento difícil que vivemos de tanto afastamento. Mas que se temos essa ferramenta que Deus preparou hoje para nós, está sendo bem usada pelo servo de Deus nesse momento. Oh, louvado seja Deus, meu irmão. A intenção é essa mesmo. É isso que eu estava falando com o servo de Deus. É esse. Deus preparou dessa forma, irmão. Quantas obras, né? Que está sem contar, ou não está podendo contar nas igrejas, estão congregando com reduzido. E Deus preparou dessa forma. Então, conta umas obras para nós, aquilo que Deus colocar no vosso coração. Serve a Deus com alegria, filho. Nós queremos aqui nessa. Olha aqui, irmão, Valério, já está aqui meu lencinho aqui, caso precise, tá bom? Já está aqui para não ter problema. Serve a Deus com alegria, meu irmão. O irmão estava contando umas obras aí, nós estávamos ouvindo, estava bonito, acho. Eu, O servo de Deus há quanto tempo está em Portugal? eu tô. Da primeira vez eu fiquei até 2009, né? Aí ficou 8 anos e meio, mais ou menos. Aí Deus preparou, fiquei 3 anos no Brasil, voltei em 2012. Desde 2012, setembro de 2012, vai fazer agora 9 anos. Com a ajuda de Deus, com Deus me der força, vida e saúde, estaremos com 9 anos aqui. Da segunda. E o irmão residia na onde aqui no Brasil? Eu residia no estado de Rondônia, na cidade de Presidente Médici. Oh, Rondônia, Estado glória a Deus. louvado seja Que Deus. maravilha. Aí Deus levou o irmão aí, enviou o irmão para ir e colocou o irmão para trabalhar cuidando do órfão e da viúva. Verdade, meu irmão. Aí Deus tomou esse caminho na nossa vida em 2016, né? E aí, junto com o nosso irmão o Roberto, ancião da nossa comum aqui, fomos apresentados no mesmo dia, né? Na mesma reunião, fomos apresentados na mesma reunião e fomos ordenados no mesmo dia, na mesma igreja, por misericórdia de Deus. Estamos aí juntos, trabalhando aí na obra de Deus. Que maravilha. Então você está muito bom de companheiro, né? Tamo aí, rapaz. De companheiro tem bastante. Tem irmão Luiz, tem uns companheiros aqui. Tem um companheiro top. Só eu que os caras chamam que é
o Jabá, é o diácono Jabá. É nós mesmo, dá glória a Deus. Companheiro nós temos, filho. Que Companheiro. maravilha. Louvado seja Deus, filho. Louvado seja Deus. Temos um Paulo. Maravilha. Sinal que a obra de Deus está sendo, sinal que a obra de Deus está sendo muito bem representada aí, né? Louvado. Junto aos servos de Deus que Deus tem enviado, levantando a bandeira aí, como sempre, né? Louvado seja Deus, filho. Louvado seja Deus. Deus te abençoado aqui. E me fala para mim sobre. Me fala para mim, irmão Ronaldo, depois nós continuamos falando. Me fala para mim sobre a mocidade aí de Portugal. Ô, rapaz, vamos lá. Da nossa região, a nossa comum aqui, Lagos e Portimão, irmão Júlio, amém, filho, Deus que abençoe. Outro cooperador de jovem, irmão Júlio Barbosa, é cooperador de jovem lá do Paraná. Aí, o que acontece? A nossa irmandade aqui, nossa mocidade aqui, é bem pouquinha, irmão, bem pouquinha. E agora tem, assim, poucos jovens, assim, adultos, né? Agora, da minha filha, acho que é uma das mais velhas que tem aqui, minha filha, é com 20 anos. O resto é tudo 16, 15, 14, 12, depois tem uns pequenininhos pelo meio. Nós temos poucas, acho que se contar mesmo, deve dar umas 30, 40, estourando, eu não contei, mas no máximo umas 40, contando com as criancinhas e as jovens. Jovens mesmo aqui é bem pouco, assim, da faixa etária da minha filha, de 20 anos, são bem poucas pessoas. Pouco o irmão diz que frequenta, que são da mesma fé e doutrina. Sim, mas essa região aí, questão de população, tem uma população jovem? Tem. Termo de população tem muita gente. Isso é uma cidade dessa que nós estamos aqui. Fosse no Brasil, deveria ter umas 3, 4 igrejas nessa cidade que nós moramos. E em Portimão deveria ter as 3 ou 4 igrejas também. Deveria. Só que Portugal, a nossa região aqui é mais, como que eu digo por mão, mais brasileiros, assim, em termos de irmandade, de povo, é mais irmandade, mais brasileiros. E os portugueses, irmão, tem muitos deles que nem Deus crê. Muitos deles, na escola, você vai na escola e fala, quem é esse? Então, é muito complicado, sabe? Há uma falta de fé, de acreditar em Deus nessas pessoas muito grande. Então, o evangelista aqui teria um trabalho, assim, de suar o paletó, como diz no Brasil. Temos essa necessidade aqui de evangelista, irmão. Muita necessidade mesmo. E o fundamentalismo dessa obra toda está no Evangelho, né? E porque o evangelista, ele é uma ferramenta muito preciosa na obra de Deus, né? E hoje em dia, muitos não têm nem o conhecimento, né? Que isso aí é um ministério dado por Deus, o evangelista, e é algo precioso, porque há 30, 20 anos atrás aí, evangelista era como se fosse do ministério, né? Eles colocavam ele no banco do ministério, honravam como se fosse do ministério, porque os irmãos, ele tinha uma missão árdua, né? Porque é como diz, você no céu, lá no céu, no meio dos anjos, arcanjos, no meio do que é celeste, dizer que Deus é bom, fica fácil de ser concordado com isso. Agora, difícil é você, no meio do caos, do inferno, dos espíritos, perto daquilo que é mal, você anunciar a Deus, né? Porque a partir do momento que você anuncia onde todo já se é praticante daquilo que você está pregando, fica mais fácil de você ter o consentimento e ser aceito pelo aquilo que você fala. Agora, quando você sai no mundão para anunciar a palavra, para falar das grandezas de Deus, para aquele que não crê, para aquele que não tem expectativa de visualização de religião, desconhece ou são praticantes de delitos, de coisas que colocam, né, o próprio caráter do homem em desfalte perante a lei, aí sim, por isso que nós temos que valorizar que para construir um edifício, antes se tem o terreno, e para se preparar o terreno, tem que tirar os tocos, tem que arrancar as raízes que estão ramificando, tem que preparar a terra, tem que alicerçar ela para depois construir a grande edificação. E hoje, se estamos aqui, é porque um dia alguém destacou alguém para as ações, e hoje estamos aqui diante da presença de Deus, né? Então, isso é bom.
E eu acredito que só do fato do irmão estar fazendo essas lives, vai chegar em muitos lugares aí, e pela situação que o irmão está proporcionando, espiritualmente, de levar um testemunho, um hino, alguma coisa numa casa, numa família, para alegrar o coração, isso já é o verdadeiro evangelho sendo pregado pelas próprias obras, né? E isso é muito bom para nós. Deus que abençoe. E respeito daqui do Serra Mar, já deixo o convite para o servo de Deus quando estiver aqui pelo Brasil, né? E toda esta irmandade que está assistindo aí, se alegrar com nós aqui, serão muito bem recebidos. Sabemos que passamos por momentos de restrições, mas mesmo assim, as portas das nossas casas estão abertas para nós se alegrar e servir esse Deus tão poderoso, né? E a respeito do Evangelho, o Senhor tem feito muitas obras, né, aqui na nossa região. O Senhor tem aparecido no meio da mocidade, né, um lugar difícil, né, que se apresentou muitas dificuldades inicialmente. Até hoje, quando conversamos sobre isso no meio da mocidade, alguns moços riem, porque quando eu cheguei para ser cooperador de jovem no Parque Serra Mar, tinha uma mocidade, vamos dizer assim, que era mais uma resistência do que uma mocidade. De início, o culto estava desvairo, né? A primeira reunião de jovens e menores que eu fui atender, tinha 3 crianças na frente da igreja e a igreja estava fechada. Meu Deus. Tivemos que ir na casa do irmão, porteiro, para pegar a chave, para ele poder abrir a igreja, para nós ali iniciar a reunião de jovens e menores. Quando eu entrei ali, que vi aquelas 3 crianças, que abri aquele culto, falei ao Senhor, tanto tempo, né, que nós estávamos esperando nessa promessa que tínhamos, mas nós já até se conformamos em ficar na onde nós estávamos. E agora temos que pegar essa situação aqui, trabalhar com essas crianças, onde que, naquele momento, o nosso pensamento já tinha passado da hora. Nós estávamos mais na área administrativa, de uma outra situação, vivendo dentro da graça, né? Então nós já não estávamos mais esperando, foi quando Deus preparou. E nós, ali naquele momento, entramos em aflição, pelo aquilo que vimos. Foi quando Deus colocou paz no nosso coração e falou, é fácil quando se pega algo pronto, mas o que Deus gosta de fazer é catar o homem e fazer ele iniciar, para ele saber ter alegria, tanto no pouco, quando ele estiver no muito, ele saber de onde ele veio e de como manter aquilo que Deus colocar na sua mão. Aí dali Deus nos deu alegria, e já de início a mocidade que foi novamente se achegando, muitos deles eram, vamos dizer assim, rebeldes, né? E a primeira impressão que tivemos deles e eles de nós é que ali haveria um atrito, porque naquele momento eu não tinha muito bigode, né? Então eu tinha um rosto mais de um moço, e muitos deles ali achavam que era outro rapaz atendendo um culto. Então, primeiramente, começaram aquela resistência. Alguns eram tão rebeldes que os nossos cultos eram aos sábados, às 16 horas. E alguns deles festejavam, não era aos domingos, às 16 horas. E alguns deles eram tão rebeldes que eles gostavam de sair no domingo à noite, né, beber, farrear. E alguns deles iam para o culto, né, já, vamos dizer, tomado pelaquilo que não presta, para fazer uma resistência espiritual, né, uma guerra, para se arrumava algum atrito. Mas Deus foi tão bom, que foi entrando no coração deles, foi reestruturando a fé, arrancando as fraquezas e colocando eles no caminho. E direcionando eles novamente para aquilo que o Senhor queria. Muitos deles até hoje falam que quando me viram ali na reunião de jovem, o pensamento que tinha é tudo que esse irmão falar, nós vamos fazer o contrário. Porque, infelizmente, havia vamos dizer, uma formação de rapazes, de moços, que como estavam muito rebeldes, eles não queriam ser colocado uma doutrina, não queria ser colocado ali escutar aquilo, né? A parte deles era fazer o que eles queriam e ser abençoados dentro da igreja. Então, quando foi passar para a parte de colocar uma estrutura na mocidade, de colocar eles no caminho que o Senhor realmente quer, teve uma certa resistência. Mas Deus foi tão bom
e começou trabalhando no coração, né? O Senhor começou trabalhando no coração, aí fez o quê? Batizou com a promessa, libertou um da enfermidade, trouxe o outro que estava lá no mundo, no meio do tráfico, nas coisas erradas, colocou junto deles e as coisas foram se encaixando. E daí então foi Deus abençoando a nossa reunião de jovens, muitas obras o Senhor tem feito conosco ali. Uma certa vez nós estávamos numa prova muito grande, Deus preparou um servo de Deus que veio atender o culto para nós ali de Hortolândia, e quando ele chegou foi um alívio no meu coração, porque aquele dia eu estava, aquele momento que você entra na igreja e fala, Senhor, eu estou aqui pela misericórdia, envia alguém. O Senhor enviou aquele servo de Deus, nós estávamos tão tranquilo ali, que ficamos em paz que o culto estaria na mão do servo de Deus, nós só teria que dar glória e aguardar a palavra. Só que no meio do testemunho que o servo de Deus contava, houve um alvoroço ali na igreja, e de repente, quando eu olhei para trás, alguém falou, ó, tem alguém te chamando lá no fundo. Quando eu olhei, uma irmã estava com uma criança no colo, e aquela irmã correu e jogou no colo da minha esposa, e quando eu fui, que ela me chamou, que eu fui pelo corredor, jogou a criança no meu colo. Quando eu peguei aquele menino, que eu olhei para ele olhou para mim e suspirou fundo, o olhinho dele virou a parte branca e ele desfaleceu nos meus braços. Meu Deus. Naquele momento eu entrei numa agonia muito grande. Falei, Senhor, olha a situação que nós entramos aqui hoje. Tu enviou o teu filho para atender o culto e nós estava esperando que o nosso dia fosse tranquilo. Nós ia voltar para nossa casa alegrado pela palavra e ficar em paz. Agora, olha o que está no meu braço. Uma criança acabou de desfalecer. E se eu tentar procurar palavras para buscar alguma coisa para dizer aqui para esta irmandade, eu não vou encontrar palavras. E se essa criança agora, em óbito, dentro da igreja, o que vai ser a minha situação aqui? Meu Deus. Eu foquei a porta de saída e corri em direção para poder... Falei, se essa criança tiver que acontecer alguma coisa, que seja fora da congregação para não trazer nenhum transtorno. Quando eu fui em direção à porta do fundo para sair da congregação, eu perdi as forças. Naquele momento, eu caí de joelho. Caí de joelho com aquela criança no colo. A mocidade que Deus preparou, que tanto achou que nos daria trabalho, hoje nos dá tanta alegria. Porque naquele momento que nós caímos de joelho, as moças se levantaram, os moços levantou da onde estava e começaram a clamar a Deus. E aquela força que nos faltava, nós começamos a sentir aquela força em volta de nós. Era um glória que saía daqui, outro glória que saía dali. De repente o Senhor envolveu a igreja numa comunhão. E olhando para aquele menino, o menino sem sinais vitais, no meu colo, e eu sem saber o que fazer. Falei, Senhor, o que eu faço? Eu não tenho palavras. Eu não tenho o que fazer aqui. De repente o Senhor falou no meu coração, meu filho, a palavra do homem é só uma locomoção. Mas eu sou Deus, quando eu quero operar, eu opero pela minha vontade. Ou com palavras ou sem palavras, eu sou o Deus que faço a obra no momento e na hora que eu quero. Da forma que você está, começa a clamar o meu nome aí. Eu comecei a dar glória a Deus também, junto com a igreja. E fui dando glória a Deus, o Senhor envolveu aquela igreja na comunhão. De repente, no lugar do glória, o Senhor já foi tomando numa linguagem. E aquele que estava fraco já foi se sentindo forte na comunhão. E de repente o Senhor falou, põe a boca no ouvido da criança. O Senhor colocou, nós levamos a boca no ouvido daquela criança. Quando colocamos a boca no ouvido dela, eu achei que Deus ia me dar alguma coisa para falar para aquela criança. Repreender aquele espírito da morte, nesse sentido. Mas não, eu senti como uma língua de fogo. Saiu de dentro da minha boca e entrou dentro dos ouvidos daquela criança. Quando colocou nos ouvidos da criança, eu senti o corpo dele esquentar, que estava gelado na minha mão. Quando o corpo daquela criança esquentou, ele deu um grito e sentou no meu braço. Aí o Senhor começou a tomar aquela igreja, eu catei a criança já acordada, coloquei no colo da mãe. Para resumir o que Deus fez, o Senhor tomou a igreja naquele dia. Servo de Deus já iniciou a palavra, Deus visitou muito aquela mocidade. Aquela criança, depois daquilo, foi conduzida ao hospital e na triagem que os médicos fizeram nela, falou assim, olha, essa criança teve uma febre muito alta e dentro daquela febre ela veio a convulsionar e teve uma parada cardiorrespiratória.
Aqui dentro deste pronto atendimento, nós não temos nenhum medicamento que conseguiria fazer o pico desta febre retornar. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, por quem que atendeu essa criança, que chegou aqui dizendo que alguém segurou ela quando ela veio a ter esta parada cardiorrespiratória, se alguém que atendeu ela, o médico ou o enfermeiro, fez um serviço muito bom, porque reanimou a criança, que pelo que nós vimos aqui, parou o coração, parou tudo. Ela tinha tido uma parada e já não tinha como voltar. Então responde para mim, qual foi, mãe, o profissional da saúde que socorreu essa criança quando aconteceu isso? Ela olhou e falou, não, nenhum profissional da saúde. O servo de Deus pegou ela no colo, caiu com ela de joelho e o Senhor devolveu ela nos meus braços. Eita. O médico falou, então pode voltar na tua igreja e contar um milagre. Pode ter certeza que essa criança esteve na morte e o Senhor devolveu a vida para ela. Eita. E o Senhor abençoou que nos outros cultos, o menininho estava lá correndo pelos corredores e o nome de Deus não só na minha vida, mas na vida de toda aquela igreja, daquela mãe, daquela criança, glorificado. Mostrando que o Senhor não precisa da fortaleza do homem para se cumprir o que deu em Paulo. Quando estou fraco, aí eu estou forte. Muitos se preparam em situações e acham que o operar está no homem. Mas o homem não tem condição de operar nada. Toda operação na vida do homem, ela vem e surge somente de Deus. O Senhor fez essa obra dentro da congregação. Quantas outras obras o Senhor fez conosco ali? Eu agradeço a Deus que o Senhor preparou de sermos auxiliar de jovens também. Nossa comum congregação era em Itanhaém na época. Nós fazíamos como congregação no Parque Serra Mar. O Senhor preparou que eu casei com 17 para 18 anos. Casei novo, minha esposa tinha 16 anos. O Senhor abençoou a nossa casa. Os primeiros anos de vida, o desejo da minha esposa era gerar, ter um filho. E foi passando o tempo e ela não gerava. Quando recorreu à medicina, a medicina informou que ela não queria saber, que ela não poderia gerar filhos. Pelo problema que ela tinha, não poderia. E se gerasse, a proporção era de ser um feto natimorto, né? E eu agradeço a Deus que ali entrou uma tristeza no coração dela. Se passou 2 anos e o Senhor preparou quando ela ficou sabendo dessa notícia, entrou numa tristeza muito grande e eu falei para ela, tudo na nossa vida se inicia e se termina debaixo da palavra. Se nós estamos aqui, por mais que o médico falou, vamos buscar a palavra e ver o que Deus fala. Vamos congregar. O Senhor mandou a palavra e dizia assim, hoje veio alguém buscar a palavra, pois você foi procurar a medicina para abraçar algo que era o desejo do teu coração. E a medicina disse que você não poderia gerar. Mas nessa noite a palavra diz, eu vou te dar um filho, tu abraçarás, serás perfeito e com saúde. Naquele momento saímos alegres dali. Resumindo, passou poucos dias daquela palavra, ela voltando aos médicos, foi constatado que ela estava gestante. E entrou ao mesmo tempo uma alegria. Mas quando vem a alegria do crente, vem a oposição para tentar travar a nossa alegria. Mas isso aí é só caminhos para a nossa vitória ser maior ainda. E no mesmo médico que constatou que ela estava gestante, as palavras dele foi essa. A preparação que eu fazia para você era para não ficar gestante devido ao seu problema, que sabemos que a sua gestação é um caminho, é óbito para a criança e dependendo da situação pode gerar um transtorno e vir trazer uma condição difícil para você também. Então, só temos que esperar e aguardar o que vai acontecer, porque para nós aqui não põe a esperança, porque para nós a causa é a que foi falado. Se ficar nessa situação, o que pode acontecer é ter uma tristeza maior devido ao problema que você tem. Resumindo, voltou mais triste ainda para casa, porque ao mesmo tempo que teve aquela notícia que alegrou, veio aquele balde de água fria tirando totalmente a fé do coração. Mas como nós estávamos acertados na palavra, a tristeza continuou. A cada dia, a tristeza. Resumindo,
foi fazer o dos primeiros ultrassom, e quando fizeram o ultrassom, a criança tinha formado toda. Só que um rim da criança estava parado e o outro rim não estava formado. E quando o médico viu essa ultrassom, já na mente dele já veio, já está iniciando o que eu falei. A formação, a congenitura da criança já está totalmente anormal. Então, o que que se propôs? Que aquilo ali só ia piorar aquele estágio para vir a ter um aborto, que seria melhor no início para não trazer complicação para a mãe, ou se isso insistisse, poderia trazer um transtorno, uma situação pior para a família e para nós também. E devido àquele ultrassom, aí a tristeza bateu mesmo, a esposa ficou muito enferma, muito fluxo de sangue, a situação estava complicada, mas chorava dia e noite. E eu vendo toda aquela situação, sabendo do que Deus tinha falado conosco, eu fui buscar novamente a palavra, porque eu aprendi que quem bate a porta se abre. Por mais que talvez estejamos insistindo, é porque há em nós necessidade. O coração do homem sempre precisa das confirmações. Não que fomos ali encurralar a Deus, mas naquele momento nós precisávamos de uma resposta para levar para nossa casa. E chegamos no culto, Deus mandava a palavra estava no sentido bonito, mas não chegou no ponto que nós queríamos ouvir a respeito daquela gestação de risco. Até que no final da palavra o servo de Deus parou e apontou na direção onde nós estávamos e dizia assim: você veio hoje aqui buscar uma palavra onde eu já te respondi. Mas vou responder você de novo, porque tem alguém chorando dentro da tua casa. Mas é a última vez que eu falo sobre este assunto. Eu iniciei uma obra na tua vida e falei que viria perfeito e com saúde. O que eu começo, eu termino. Aguarde que tu verás a minha glória. E para você saber do sinal de Deus na tua vida, no dia que esta criança nascer, os comércios estarão fechados. Quando tu olhares pela janela, verá tudo parado. Será feriado nacional para mostrar o mesmo sinal na tua vida, que aquilo que eu começo, eu termino. Aí alegre. Fui para minha casa, contei para a esposa, resumindo, toda a gestação, acompanhada por medicação, acompanhada por reposição de hormônios e tanta coisa devido à fraqueza que a tomou ela. E naquele momento, todos os ultrassom que saía, a criança estava ali, graças a Deus, mantendo os seus sinais vitais, mas sem o funcionamento do rim, e o outro rim não tinha formado. Meu Deus. Muitos têm a questionamento que já dentro do órgão, já dentro da mãe, a criança ela tem que fazer a circulação do sangue. O filtro do sangue é o rim. Pela situação que víamos, a criança podia ter um colapso ali. Vinha a inchar, retenção de líquido e a óbito. Mas quando Deus quer fazer uma obra, o Senhor confunde até o que para nós é sinal vital. O homem ele tem uma condição fisiológica, mas a condição de Deus, que é a criação, é acima da condição do homem. Quando Deus quer manter vivo alguém, pode parar o coração, pode parar o cérebro, pode parar o pulmão, pode parar os rins. O Senhor conserva. E na hora que Ele quer, o fôlego de vida volta. O Senhor guardou a criança por 8 meses no ventre, com essa condição. No 8º mês, o Senhor permitiu, na noite, já saindo da meia-noite para a madrugada, se estourou a bolsa da minha esposa. Acompanhado pelos exames, fomos para a maternidade. Chegando ali, os médicos já ficou tudo preparado, sabendo da condição que aquela criança tinha. E ela foi para a sala de parto, mais ou menos meia-noite e pouco, 1 e pouco da manhã. E aguardamos até amanhã do outro dia. Eu, novo, irmão, eu não entendia o que é essa situação de ser pai. Eu conhecia o que era ser filho. Então a minha agonia ali dentro daquele hospital era mais uma condição adversa de não entender o que estava acontecendo naquele momento. Eu fiquei a noite toda andando de um lado para o outro. Valério, pedir perdão para os irmãos todos. Sim. A live está caindo aqui, ela vai cair. Perdoa, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Segura aí na parte do nascimento da criança. Ela vai cair, nós vamos entrar de novo, tá bom? Fica aí, segura aí. Tá. Quando ela cair, você já inicia. Já inicia. Tá bom. Ela caiu aqui, eu já inicio. Tá bom, irmãos? Todos que estão aqui. Minha live só tem uma hora e tá acabando, tem só 10 segundos. Tá bom? Os irmãos retornam novamente, tá bom? Deus que abençoe a todos aí. Tô tomando aqui uma aguinha.
Maravilha. Preparado é assim, rapaz. Já entrou, já pá, já tá na. Também tocar minha aguinha aqui, rapaz, para tomar aqui. Louvado seja Deus. Só glória. Só glória. Maravilha. Então vamos lá, na continuação do testemunho. Quem não conseguiu pegar ele todo, o irmão acho que vai colocar aí, salvar aí, né, irmão? Vai colocar aí para a Irmandade depois ver, né? A Irmandade ouve depois na continuação. Então, a minha situação, eu fiquei ali, moço, né, recém-casado, e ali anda para um lado, anda para o outro, a madrugada todinho. Aquela expectativa, sem saber o que estava aguardando. A nossa noção a respeito da gravidade da situação até se perdia pela situação da maior que era a surpresa de nós ser pai naquele momento. E passou a madrugada toda e logo pela manhã escutamos um choro que vinha da enfermaria. De repente as enfermeiras correndo com a criança, porque dali eles iam para uma triagem pela situação que ela tinha nos ultrassom de má formação e não formação de um dos órgãos. E quando passou por ali, correu para mim, falou assim no meio da sala onde estavam outras pessoas aguardando, e disse assim, quem que é o pai do Valério? Que nós já tinha falado para eles como seria o nome da criança. E aí eu levantei, sou eu. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, dá uma olhadinha no seu filho, segura ele rapidinho, por 30 segundinhos, que nós vamos já encaminhar ele ali para a sala para dar uma verificada e ver qual será o procedimento que nós vamos aderir desta criança. Aí eu peguei aquela criança no colo, olhei para ele e naquele momento eu senti uma emoção que só quem foi pai assim pela primeira vez sabe qual que é aquele sentimento. Você olhar até aquele momento, você saber o que é ser um filho, o que é ser um neto, né? E não reconhecer aquela situação como pai. Quando eu olhei aquela criança, um sentimento me tomou, as lágrimas veio aos olhos sem esforço nenhum. E naquele momento eu entendi um pouquinho do amor que Deus tem para com nós como os filhos dele. E parei ali na comunhão, olhando aquela criança, de repente eu senti aquela voz que falou dentro do coração. Alguém pergunta assim, como se ouve o Senhor falar? Aqueles que nunca ouviram, que tem gente que fica esperando Deus falar somente no ouvido. Deus fala no ouvido como voz humana e fala no coração também. E quando você ouve a voz de Deus, é aquele sentimento que esquenta o teu ser, aonde o teu corpo começa a tremer diante daquela virtude que te toma naquele momento. Eu senti aquilo ali e ouvi quando a voz de Deus falou assim, meu servo, você acredita que eu estou aqui? Eu falei, creio, Senhor. Então olha para o calendário. Tinha um calendário bem de frente. Quando eu olhei, estava lá, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado nacional. Eu olhei a janela que tinha de frente ao Ana Costa, olhei as avenidas, os comércios tudo fechado. Aí eu lembrei da palavra que Deus falou, muitos comércios estarão fechados, será feriado nacional. Aí o Senhor falou, você acredita que eu estou aqui? Eu tenho certeza, Senhor. Então você crê que o que nos 8 meses não formou, em 30 segundos no teu colo eu estou formando agora? Falei, Senhor, eu creio de alma. Então pode entregar a tua criança para a enfermeira, porque eu já fiz a obra. Entreguei a criança, eles correram com ela, e eu fiquei com aquela sensação, e olhando, andava de um lado, dando glória, aquela virtude que tomava nós ali dentro daquele hospital. Passou pouco tempo, aquela porta se abriu de novo, as enfermeiras correndo, e já a criança já levando para trocar, para arrumar. Falou assim, olha pai, pode ver o seu filho quanto tempo for necessário. Foi feito toda a avaliação na criança. O que não formou em 8 meses está formado, o que não funcionava está funcionando. Os 2 rins novos funcionando perfeito e com saúde. O Senhor fez essa obra na nossa vida. Deu alta para minha esposa, saímos com o nosso filho e a vitória de Deus nas nossas mãos. O que não tinha formação, o que não estava formado, Deus formou para cumprir a sua palavra, que o que ele começa, ele termina, e o que Deus faz é perfeito. Nós temos um momento na nossa vida que nós não temos a paciência, não temos talvez até a fé, mas o Senhor, ele tudo faz perfeito. E o que ele promete, ele cumpre na nossa vida. Veio o nosso filho, o Senhor entregou na nossa mão, ficamos satisfeitos. Na minha mente, no meu pensamento, sempre soube que eu teria um filho homem e seria o meu primeiro filho, e para mim seria o único filho. Então eu estava satisfeito com um filho só, porque quem não tinha, gerou um, já é a benção de Deus na nossa vida. Mas
diz que quando o Senhor vem e cumpre uma promessa na vida de alguém, Ele sempre faz com a porção sacudida e recalcada. Para quem estava satisfeito com um filho, Deus me deu 4 filhos para mim Glória. e para minha esposa. Nos deu 2 filhos homens e 2 filhas mulheres. Glória. Abençoou a nossa casa, Aleluia. que a primeira reação que a medicina teve a respeito dessa obra foi: o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Então se contente com esta criança. Mas Deus foi tão bom que o raio não caiu só uma, caiu 4. Aí o Senhor preparou dentro da nossa casa o Valério, que é o meu primeiro filho, a Valéria, que é minha segunda filha, o Valérios, que é o meu terceiro filho, e a Valerie, que é a minha 4ª filha. O Senhor abençoou minha casa. Tem o meu primeiro filho, o Valério, que é músico, meu auxiliar de jovem. Tem a minha segunda filha, que é a Valéria, minha auxiliar de jovem também. E nós estamos aqui podendo dizer com toda alegria que eu e minha casa servimos a Deus. Glória a Deus. Misericórdia, Pai. Senhor da glória. A gente só tem que agradecer a Deus, né, meu irmão? Misericórdia. Não tem... É só Deus, meu. Só Deus. Eu sempre fui uma pessoa que eu pensei assim, que eu teria um filho só e seria homem. E se acaso eu tivesse algum outro filho, que continuaria sendo homem. Porque como é questão de menina, por ser um pai ciumento, já imaginei que filha mulher não queria, por toda a situação que o pai tem que passar por ter uma filha mulher. Então, meu coração nessa parte era fechado, né? E o Senhor, sabendo do meu coração, a minha esposa não estava gestante, nem imaginava em ficar gestante. 3 noites, eu sonhei com uma menina que eu estava deitado para dormir. No meio da madrugada, eu abria os meus olhos, despertava e ficava deitado, inerte, no mesmo lugar. E, de repente, entrava uma menina pela porta do quarto, passava na estante, derrubava tudo da estante, pulava na cama onde eu estava, arrancava minha coberta e corria. Quando ela corria e saía do quarto, eu ia procurar a menina, não estava mais. E percebia que eu não estava sonhando. Por 3 noites eu sonhei com a mesma menina. Sim. E achei aquele estranho, porque eu comecei a sentir a falta daquela menina. Porque aquelas 3 noites que ela apareceu no meu quarto, me trouxe uma alegria. E eu comecei a sentir falta dela. Fiquei pensando, o que é isso? Eu não estava dormindo. Será que é um anjo? Não conseguia afiliar. E eu catei e descrevi a imagem dessa menina. E coloquei no meu coração e guardei aquilo para mim. Até que, nos dias após isso, minha esposa fazendo um exame de rotina, o médico se deparou com uma situação e pediu alguns exames. Quando os exames chegou, falou, olha, eu não sei se você sabe, mas você está gestante. E ela tomou um susto, falou, nossa, eu estou gestante. Quando ela contou para mim, naquela hora, o senhor falou, aquela menina que você viu por 3 vezes, que você está sentindo a falta dela, é a tua filha. Fala para tua esposa que ela está gestante e o que ela está esperando é uma menina. Aí eu falei, olha, eu não ia te contar, mas já que você está gestante, olha, uma menina, e contei para ela. Cabelinho encarocaladinho, os olhos verdes, rostinho bem pequenininho, e fui contando para ela. Essa menina por 3 noites entrou no quarto e eu achei engraçado que eu sinto falta dela. E agora no meu coração Deus falou para mim que Ele estava me preparando para mim já começar a amar antes de nascer a nossa filha. Essa menina que eu vi é a nossa filha. Daqui a meses tu receberá uma menina. Ela falou, até parece, você não viu nem na ultrassom. Eu falei, não preciso nem ver. Quando você ver, você vai saber que o que o Senhor mostrou para mim é uma filha e uma filha menina. Resumindo, passou os meses, ela fez a ultrassom, saiu na ultrassom que nós estávamos esperando uma menina. Passou 8 meses também, ela veio a dar à luz, nasceu a Valéria com 3 aninhos, que era a idade da criança que entrou dentro do meu quarto. Minha esposa tirou uma foto e toda a descrição que eu fiz da minha filha era a mesma que o Senhor tinha me mostrado no sonho. Porque Deus é dono do futuro e conhece o nosso passado. E o Senhor deu essa vitória na nossa mão e abraçamos essa menina. E depois Deus deu mais um, mais outro. E hoje é a valerada aqui de casa. É os Valérios. Os Valérios. Eita glória, moço. Que coisa linda, né, irmão? Que obra linda. Maravilha de Deus, irmão.
Deus é bom. Deus é bom. Deus. E com isso tem alicerçado, né? Nas decepções, vamos dizer, do dia a dia, que isso é para todos os homens, né? A nossa vida, o Senhor tem alicerçado nós dentro da nossa casa com essa alegria. Passamos muitos, né, com 4 filhos, vocês sabem que a situação não é boa, né? Vamos dizer assim, em questão de tem horas que um está doente, tem horas que o outro está bom, as provas vêm, as guerras vêm, o inimigo tem hora que tenta afligir a sua vida, mas quando não acha um escape, tenta tocar nos seus filhos, porque para ele é mais gratificante tocar naquilo que você ama do que em você mesmo. Mas eu agradeço a Deus que em todos os momentos o Senhor tem feito a obra e tem sido conosco. O meu filho prensou a mão numa porta, daquelas portas antigas de madeira. Quando tiraram a mão dele com um pé de cabra do meio da porta, a mão dele estava totalmente esmagada. Meu Deus. O Senhor foi tão bom que naquele momento minha esposa enrolou com um pano, apresentou na mão de Deus que a promessa que Deus tinha na vida do nosso filho é que ele ia tocar um sax. E sabíamos que com a condição daquela mão, ele não teria essa possibilidade. Deus foi tão bom que passou com o vento ali em casa. Quando estava preparando para ir para o hospital, que tirou o pano, a mão estava perfeitinha, sem nem sinal e nem cicatriz. Misericórdia. O Senhor apareceu na vida da minha filha. Minha filha nasceu com a Valéria, nasceu com uma mancha nas costas, que foi falado a respeito de uma mancha de nascença, e que era para ser acompanhado pelos dermatologistas por alguns estágios. Chegou um certo estágio que, acompanhando com o dermatologista, ela percebeu que nasceu um caroço, pois estava já coçando alguns dias, e a minha filha reclamava, e a médica, fazendo a verificação dela, falou que aquilo era um melanoma. Já era um câncer que formava em cima daquela mancha, maligno. E disse que aquilo ali ia ter que tirar. E a minha filha entrou numa aflição, e sempre perguntava como que seria a dor de uma cirurgia, se ela ia sentir, como que seria tomar anestesia. Eu percebi uma aflição no coração da minha filha, e aquilo ali me deixou incomodado. E um certo dia eu entrei no quarto dela, coloquei ela no colo, e conversando com ela, falei: filha, você não quer tocar nisso aqui, né? Você não quer fazer uma cirurgia? Falou: não, pai, eu não queria fazer cirurgia. Eu falei: filha, você acredita que Deus é poderoso para fazer uma obra? Aleluia. Ela falou: eu acredito, pai. Aí na hora que ela falou eu acredito, ela começou a chorar. Eu vi as lágrimas caindo do olho dela. Aí naquele momento eu passei o meu dedo na onde que ela estava chorando. Peguei minha filha e virei de costas. Isso aqui não é exemplo, é o que Deus fez. Na onde que estavam as lágrimas dela na minha mão, eu coloquei em cima daquele melanoma. E naquele momento falei: Senhor, ainda que eu não tenha crédito, porque muitos acham que tem, mas o homem, por mais que faça diante de ti, é servo inútil. Mas a tua filha aqui no meu colo diz que crê no teu poder. Aleluia. Se tu quiseres, faz uma obra para que não possa tocar um bisturi, que não possa passar por uma cirurgia essa criança, e eu vou glorificar o teu nome. Peguei ela, coloquei na cama, ela dormiu. Resumindo, passou os dias, o Senhor foi tão bom que aquele caroço sumiu daquele lugar, não precisou tocar na minha filha, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Essa mesma filha passou por um processo de enfermidade há uns anos antes dessa pandemia. Ela foi entrada para todo mundo que está passando por essa pandemia, chamada coronavírus, sabe o que um ser humano precisa para ficar vivo. Muitos com saturação a 80 estão sendo entubados. Muitos com saturação a 86 estão sendo entubados. Eu cheguei com a minha esposa, com a minha filha, dentro do hospital regional infantil em Santos, com a saturação a 46. A saturação que para a medicina não teria como uma criança estar de pé. E nós chegamos com a saturação dela a 46. Foi para o oxigênio, levaram ela direto para a UTI. E quando a médica olhou para nós, falou: pai e mãe, já vou dizer para vocês, não se animem. A situação da tua filha é grave. Ela vai agora entrar para os procedimentos e vai para o isolamento, que ela está com a gripe A. E nós vamos ter que isolar ela aqui, e ela não sai daqui tão cedo.
Resumindo, minha filha foi para a UTI, no outro dia foi para o isolamento. Aonde minha filha ficava, só podia entrar enfermeira, que era capacitada no cuidado dela, separadamente. Elas colocavam uma roupa igual de astronauta, ficavam toda coberta com luva. Tinha uma porta de entrada e outra porta como de aço para fechar. Eram duas portas. Ficamos isolados, ninguém mais podia entrar ali dentro. E minha filha passando por essa situação, minha esposa começou a chorar. Entramos em agonia, porque ninguém queria tocar na minha filha, devido à situação que ela estava. Ela foi isolada, e eu, naquele momento de desespero, a primeira coisa que eu pensei, vendo a situação de saúde da minha filha, foi a chamar um dos irmãos para ungir. E eu já pegando um servo de Deus que é conhecido, meu ancião ali em Santos, para ligar para ele, fui falar com a enfermeira. Ela falou, olha, os únicos que podem entrar dentro desse lugar é você, tua esposa e os médicos que são preparados para isso. Ninguém mais pode entrar aqui. E naquele momento entrou uma aflição no meu coração. Falei, Senhor, e agora eu senti de ungir, de a minha filha ser ungida. Olha o estado que ela está aqui dentro. E agora eu não tenho como trazer um servo de Deus. Aí naquele momento eu liguei para o irmão falou, meu filho, você esqueceu do estatuto que saiu? Falei, que estatuto? A partir de 2 anos atrás, vocês compõem o ministério. O cooperador de jovem, ele está apto a ungir. Você é pai e é cooperador de jovem dela. Você é pai 2 vezes. Chama você, tua esposa, dobra o teu joelho, ora, e o mesmo Deus que está na minha mão, está na tua mão também e é poderoso para fazer uma obra. Aleluia. Chamei a minha esposa, conversei com ela, falei, olha, eu nunca fiz um procedimento desse, e na minha própria filha ela falou, se Deus colocou no teu coração isso, e se o único caminho é esse, vamos orar e Deus é poderoso para fazer uma obra. Dobrou o joelho, eu, minha esposa, junto da nossa filha, dentro daquele isolamento. Orei a Deus junto com ela, ela apresentou e eu depois orei para fazer unção. Resumindo, o Senhor deu a graça de ungir, minha primeira unção foi da minha própria filha. Estava isolada, estava desenganada pela toda a junta de médicos daquele local. Mas eu dou graças a Deus que em 3 dias minha filha estava livre para voltar para casa. Foi dado alta, liberta e o nome de Deus está sendo glorificado. Saímos daquele hospital, foi colocado em ata dentro daquela UTI, que até hoje eles não conseguem entender como uma criança entrar com um quadro tão agravado, com uma saturação a 46, não ter precisado ser colocado no entubamento mecânico, numa ventilação mecânica. Por que aconteceu aquilo? E até hoje está o ponto de interrogação. Eu deixei bem especificado. O mesmo Deus que faz descer a sepultura, faz subir dela também. Aleluia. Eu agradeço a Deus que está minha filha aqui junto de nós. O Senhor fez essa obra e estamos aqui contando festa mocidade, servo de Deus, o irmão Ronaldo, essa irmandade aí de Portugal, daqui do Brasil, né? Nós temos a alegria de contar a obra, o Senhor tem operado. É o tempo nosso que é curto, né? O tempo nosso que é curto. E nós desejamos também ouvir as obras, né? O servo de Deus, o irmão Ronaldo mesmo, quantas obras Deus não deve ter feito na vida dele, né? Quantos milagres Deus deve ter feito na vida dele. A gente temos que saber uma coisa, falando de filhos, a nossa casa, tem muita gente que fala assim, casa de servo de Deus é uma casa que não acontece nada. É uma casa que vive em paz 24 horas. É uma casa que não tem necessidade. Todos esses que falam isso, eles não conhecem qual é a distinção de quando Cristo falou. Todos provarão um pouco do meu cálice, saberão do meu sofrimento e nisso testificarão que são filhos guiados do caminho chamado graça do Filho de Deus. Todos nós que somos servos de Deus e o servimos, passamos pelas tribulações, pelas aflições, pelas guerras do dia a dia. E quanto mais você busca o Senhor e mais você faz a vontade dele, é como você cutucar um enxame de abelha, é como você mexer no formigueiro. Mais os inimigos, os espíritos, que biblicamente diz, as hostes da maldade está nos lugares celestiais. O que é celeste? Todos nós que somos batizados carregamos o dom do Espírito Santo dentro do nosso coração. A partir daí, o mal rodeia as nossas vidas. Mas bem-aventurado aquele que não tem medo das astutas ciladas do inimigo, porque sabe que aqueles que estão no Senhor, a sua misericórdia faz ele passar por todas elas e somente o nome de Deus ser glorificado. Eu cansei de ver em situação o mal tentar
afligir a família, tocar nos filhos. Mas em todas elas, o Senhor foi aquele que operou e apareceu para o nome dele ser glorificado. Estávamos no culto, quando até hoje, resumidamente, para não tomar o tempo que é muita obra, nós estávamos num culto aqui na Central, nosso filho em casa, do nada, ele foi arremessado de cima do beliche, caiu, abriu aqui, ó, toda essa parte de baixo do queixo. Santo Deus. Estava no culto, servo de Deus contando um testemunho de um espírito que tomou uma irmã, e quando ele foi na casa dela, ela já não comia, não bebia, estava definhando. Ele olhou para ela e falou: o que acontece contigo, mulher? Por que está assim? Ela falou assim: por causa do caveira. Quem é caveira? Ela apontou, era um espírito. Deus deu do servo de Deus repreender e Deus libertou a irmã. Naquela hora, algo falou para mim assim: esse mesmo espírito está indo na tua casa para arrancar a tua alegria. Mas Deus respondeu do outro lado: para trás de mim, Satanás. Ele pode ir, mas não terá êxito, porque o céu o defenderá. Naquele momento eu senti que alguma coisa ia acontecer. De repente eu vi alguém que chegou e falou: vai para o hospital que teu filho está lá. Quando corri, falei: o que aconteceu? A criança caiu, abriu o queixo todinho, está na enfermaria. Quando corri para a enfermaria, eu me lembro como se fosse hoje, olhando claramente. Eu vi 3 pessoas, 2 enfermeiras segurando ele e uma dando ponto no queixo. Quando terminou, fechou, voltamos para casa com a criança com o queixo todo com curativo. E no meio da conversa, por eu ter visto aquela cena, eu perguntei para minha esposa se ele tinha tomado ponto no queixo. Ela falou: não, ele não tomou ponto no queixo. Só fizeram um curativo que eles não tinham preparo e mandaram voltar amanhã para verificar. Eu falei: não, eu vi uma enfermeira dando ponto no queixo do nosso filho. Ela falou: pois não. Eles entregaram para mim e falou que não ia dar ponto, que eles não tinham preparo para isso. Eu falei: então deve ser um sinal de Deus. Entregamos na mão de Deus. Resumindo, presta atenção. O senhor falou: tão bom, passou 1 dia, 2 dias, no segundo dia. Vamos verificar. Eu falei: então tá bom, eu não estou conseguindo entender isso aí. Se temos que voltar com a criança para dar ponto, e eu vi dando ponto, eu quero tirar esse curativo e ver o que aconteceu. Vamos tirar o curativo da criança. No lugar do corte, tinha as marcas do ponto, como se estivesse dando ponto, não tinha linha nenhuma, estava cicatrizado. E o nome de Deus está sendo glorificado. E ele passa para fazer a proeza. Mas Deus não deixa ele ter êxito. Porque enquanto nós estamos servindo a Deus, Deus está cuidando da nossa casa, está cuidando dos nossos filhos também. E essas obras foram passando aqui na nossa família, né? Na vida da minha esposa, na minha vida também. O Senhor sempre preencheu os nossos caminhos com obra, né? Prodígio e maravilha. Como eu sempre, os irmãos perguntam a respeito... pergunta assim: mas irmão, da onde que o irmão, que Deus faz tanta obra? Como que nós fazemos para alcançar isso aí? O único caminho que temos para testificar das obras de Deus é nós servindo Ele. A partir do momento que você coloca tudo que acontece na tua vida e você coloca que tudo que acontece, o núcleo dela é Deus, você sempre vai conseguir enxergar obras na tua vida. Nas coisas mais simples, tem pessoas que Deus faz coisas na vida dele e eles não testificam, porque eles acham que obra é só quando Deus ressuscita o morto, é só quando Deus arranca o câncer. Não. Você tem que enxergar na tua vida que tudo na tua vida é Deus, que tudo que ele faz é o prosperar dele. É que nem eu com a minha esposa. Estava lá no cantinho, mas tinha uma brasilinha que não tinha... A única coisa que ela tinha era a carcaça, porque até as rodas não andava direito. O freio não existia, freio de mão piorou. E o Senhor preparou ela para servir a Deus. E nós tínhamos alegria naquela época. Hoje em dia, com 10 reais, você não coloca nem água no motor. Naquela época, com 10 reais, nós saía de lá, andava 30 quilômetros para congregar. E ainda visitava. E uma tarde nós estávamos naquela alegria, falando: não preciso congregar, que eu não tenho R$1 para combustível. E de repente, minha esposa aí lavando as roupas, e conversando com ela, ela foi puxar uma das roupas dos baldes. Quando ela puxou a roupa, saiu uma nota de 10 reais seca. De dentro da água, saiu ela seca. Quando ela pegou, ela falou: você não queria congregar? Está aqui o combustível, vamos congregar. Eita. Então o Senhor é esse que se manifesta nas mínimas coisas. O Senhor um dia estava 1 semana com vontade de comer uma pizza. Eu falei: não, preciso comer uma pizza. Falei: rapaz, que adianta, né? Serve tanto a Deus a pessoa não ter condição de comprar uma pizza. E
convidaram uns amigos ali para ir num certo lugar, né? E sempre sabia que ali tinha alguma comida boa. Mas naquela noite um irmão me ligou e falou assim, vamos fazer uma visita? Fazer uma visita para um servo de Deus, que Deus precisa fazer uma obra naquela casa. Aí eu falei, e agora, né? Eu vou lá fazer uma visita provada, com a vontade de comer um... Né? Tudo bem que isso aí é uma luxúria perto das nossas necessidades do dia a dia, mas era uma vontade que nós estávamos. Falei, eu prefiro ir para a direita, né, do que para a esquerda. Vamos lá servir a Deus, mas vamos comer o quê? Aí que se eu ir para a direita, então, não vamos para lá. Deus falou, não, primeiro a minha vontade, depois a tua. Falei, opa, então vamos servir a Deus. Seguimos para servir a Deus na casa do servo de Deus. Estava passando uma prova árdua, muito difícil, precisando de uma confirmação que ele precisava sair do Brasil, tanto que o Senhor tirou ele até daqui, não está mais no Brasil. Na última vez que eu vi ele, ele estava aí perto de vocês mesmo, parece que estava morando na Espanha. Esse dia, na casa desse irmão, oramos. Quando terminamos a oração, o servo de Deus falou, irmão, antes de você vir para cá, eu passei numa pizzaria e sabia que os irmãos iam vir e comprei 6 pizzas aqui, cada sabor diferente. Então os irmãos não vão embora antes de jantar. Aí quando sentei na mesa, Deus falou, quem me serve tem tudo aquilo que precisa. Nós não precisamos se afobar pelas coisas do dia a dia. Né? Como diz aqui na palavra, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Pois tudo o que precisamos, o Senhor nos suprirá. E dali fui lá, se alimentamos, saímos alegre, contente, e falei ao Senhor, tá vendo? Nós tínhamos necessidade do quê? De um alimento, tínhamos uma vontade, que somos carne, e na hora que nós fomos te servir, tu preparou tudo o que nós precisávamos. Na época da mocidade, que tem muito moço e moça, que se você chamar ele para pegar um ônibus, para ir para uma reunião de mocidade, ele não quer. Ele só quer estar de carro, ele só quer estar... Não, tudo coloca uma dificuldade. Nós, por fé, pegamos uma lotação, porque a nossa mocidade carente na época, né, quando nós ainda era auxiliar de jovem, queria congregar no meio da mocidade e não tinha as condições. Eu, na minha ansiedade, fui lá e contratei uma van sem dinheiro para poder levar a mocidade para a reunião. Resumindo, fomos repreendidos, né, em casa, porque quando a família soube, falou, mas isso é uma responsabilidade? Quem que vai pagar? Como? O homem não pediu nenhum adiantamento, eu falei, não. Eu combinei com ele, falei para ele passar 1h da tarde na frente da igreja, ele falou que vai, não pediu adiantamento. E como vocês vão pagar isso? Falei, não tive resposta. Entrei no quarto, dobrei o joelho e falei, Senhor, me perdoa. Eu sei que nessa parte eu tive a imprudência de fazer algo sem poder arcar. Mas tu conhece o desejo do meu coração. Naquela hora Deus falou, meu filho, vai que eu sou contigo. Se o teu desejo é me servir, vai que eu sou contigo. 1h da tarde a van estava lá, na frente da igreja. Encheu de mocidade, porque ir congregar sem ter que pagar nada é aquela coisa. Encheu a van e aquela hora me deu o desespero. Porque quando a gente está na comunhão do Espírito, é uma coisa. Quando a comunhão desce, vem o homem sempre põe argumento em tudo. O homem duvida de tudo. Se eu falar para vocês, irmão, que muitos da nossa mesma fé, que ouve as obras, fica dentro de casa falando, mas isso, esse irmão tá fantasiando. Esse irmão tá... Por quê? Porque falta no homem puxar de Deus a espiritualidade. Porque quem está na carne vê o que é carne. Mas quem está no Espírito sente, ouve e crê no que é do Espírito. E naquela hora minha fé desceu, eu falei, tinha um auxiliar de jovem que era companheiro nosso, que já tinha uma idade mais avançada e trabalhava. E ele mexia com o cheque, eu falei, a minha fé desceu tanto que eu vou lá conversar com ele, ver se ele tem um cheque. Aí eu passo o cheque para esse homem e fica tudo tranquilo. Quando eu cheguei na casa dele, que eu achei que eu ia pedir, ele estava descendo, já estou preparado, viu? Já estou preparado, meu lugar está reservado lá. Falei, tá, então já estou indo. Já estou indo também, eu vou junto com essa reunião da mocidade. Falei, Senhor, e agora? Eu me pedi, o Senhor falou assim, não peça nada. O Senhor não se agrada de quem pede. Está na minha mão. É eu que vou fazer a obra. Falei, então tá bom. Juntamos e fomos para a reunião da mocidade. Resumindo, foi uma festa aquela reunião da mocidade. Encheu a igreja. Deus abençoou o ancião que atendia. Foi uma pregação linda.
todo mundo recebeu a promessa, outros sentiu a virtude e eu consegui ficar só apreensivo. Eu não sabia se rir ou se chorava. Uma coisa eu não conseguia, sair de dentro da igreja. Por várias vezes passou na minha mente. Eu vou correr, ir embora, e porque vai ser uma vergonha muito grande. E a palavra pregou, o irmão pregava, aquela alegria. Eu falei, e agora? De repente o servo de Deus parou na pregação e apontou na minha direção. Eu estava bem perto da porta, porque eu já queria correr para ir embora. E ele disse assim, tu fizeste algo nesta tarde, porque o teu desejo era estar aqui me servindo. Mas até agora, nem paz para ouvir a palavra você teve. Porque você sabe que saindo para fora tem uma vergonha para você passar. Mas eu nunca deixei o pobre e nem desamparei o justo. Te diz o Senhor, antes de você sair daqui de dentro, eu vou suprir a tua necessidade. E o diabo que está lá fora, esperando para escarnecer de ti, ficará confundido e envergonhado. Ah, naquele momento eu falei, Senhor, agora eu senti o céu. Aí a comunhão me tomou e eu saí no meio daquela mocidade, glória a Deus, glória a Deus. Resumindo, acabou o culto e todo mundo indo embora, só eu que não saía. Porque o Senhor falou que antes de eu sair de dentro da igreja, Ele ia suprir a minha necessidade. E eu fiquei ali, todo mundo falou, olha, você vai fazer o quê? Você vai varrer a igreja? Você vai ficar com os porteiros para fechar? Por que você... Não, eu estou aqui, estou esperando o irmão. E ali na comunhão, eu falei, Senhor, de repente, o servo de Deus chegou lá, Valério, falei, o que foi? Olha, o irmão passou lá e mandou eu te entregar isso aqui. Falou, entregar o quê? Esse aqui, ó, toma, é teu. Aí eu catei aquilo ali e falei, santo Deus, coloquei no bolso, já saí naquela alegria. Falei, agora eu posso sair dessa igreja. Resumindo, quando nós entramos dentro da van para poder ir embora, o homem já falou, olha, antes de pegar a estrada, eu precisava receber. Aí um olhou pro outro e falou, oh, Valério, pensei que você já tinha pago. Falei, pago o quê? A nossa benção está aqui. Se não tiver aqui, nós pode descer em pé. Ele falou, você não fez isso. Falei, agora eu posso dizer, porque está aqui. Abrimos. Deus foi tão bom que o que tinha lá dentro deu para pagar aquela van que nos levou. E o que sobrou foi a inteira de um trompete, um dos moços que precisava tocar e estava sem instrumento. E o Senhor preparou o instrumento dele. E o nome de Deus está sendo glorificado. Tudo obras pela fé. E quando o inimigo esperava nós lá para zombar de nós, ele viu que Deus tudo pode. E aquele que na sinceridade trabalha para servir a Deus, o Senhor trabalha e supre a necessidade na sua vida também. Eu estava indo, eu não me esqueço até hoje, eu estava indo para Itupeva, atender um culto lá no bairro da Mina por irmão Alcir. E quando chegou antes da serra, o motor fundiu. Santo Deus. Eu acelerava o carro e o carro não andava. O que falaram para mim? Você pega, para o carro, pega um guincho, o guincho te leva, que está perto ainda, te leva até um posto mais próximo e lá você resolve. O Senhor falou no meu coração, soldado meu não volta para trás. Nós sempre marchamos para frente. Santo Deus. Eu falei assim, Senhor, e agora? O Senhor falou, pisa no acelerador. O carro a 40 por hora, você vai chegar lá na hora do culto. Falei, não acredito, ai. E pisei no acelerador. Subi a Serra da Imigrantes, que todo mundo sabe aqui que é uma serra bem em declive, né? A 40 por hora, 40, 30 por hora. O culto era 7h30. 7h28, nós chegamos na frente da igreja de Itupeva, no bairro da Mina. Quando eu parei o carro não pegou mais. Entrei e falei, olha, o servo de Deus foi me receber. Falei, irmão, olha, aconteceu isso com o carro e agora não funciona mais. Ele falou, irmão, faz o seguinte, dá a chave do teu carro aqui, vai servir o teu Deus que o restante Deus faz. Entreguei a chave do carro, ele deu para outra irmã, atendi o culto. Deus preparou, abençoou nós. Fomos numa reunião depois do culto. Quando foi 00:40, a chave do meu carro estava na minha mão e o motor feito. Santo Deus. Eita glória. Voltamos de lá dando glória a Deus. Nós estávamos lá resumindo o que nós ia fazer para poder voltar para casa. O irmão estava vendo a situação de pegar um ônibus.
meia-noite e 40, a chave chegou na nossa mão, o motor feitinho, pronto para vir embora, estava até na garantia. Santo Deus. Se tivesse ficado no posto lá, se o soldado tivesse voltado, não tinha visto a Se eu tivesse voltado, tinha perdido a benção, tinha ficado com o carro quebrado e estava ali, ó, como um soldado que recuou. Mas nossa missão é sempre para frente. Por isso que eu digo para a mocidade, sempre coloque no teu coração aquele desejo de servir a Deus com afinco, sem se preocupar no que vai acontecer ao seu redor. A prioridade do quê? De agradar a Deus e colocar no teu coração, Senhor, é para ir? Se Deus vá, não desanime, não pare, não retorne. Coloque isso no coração e Deus abençoa. Eu e minha esposa, saímos de casa para congregar sem ter lugar para congregar. Nós não tinha dinheiro para pagar ônibus, nós não tinha carro, nós não tinha irmão para levar nós, só que eu falei, hoje eu senti de ir para a igreja. Nós vamos ficar no ponto e Deus vai tomar os caminhos. Fomos para o ponto, sem saber para onde ia. De repente passou uma serva de Deus, saudou nós com a paz de Deus. Falou, uma paz de Deus, amém. Vocês estão indo congregar em algum lugar? Falei, estamos indo sim. Ela falou, é que se os irmãos não tivessem indo, nós ia chamar os irmãos para ir com nós também, congregar. Eu falei, eu estava indo, mas esse convite também veio bom. Nós vai com a irmã. Glória a Deus, foi a preparação. Entramos, vamos congregar. Saímos pela fé. Hoje em dia tem muitos que ficam com medo de andar 5 quilômetros para ir para a igreja. Fica com preconceito de andar 7 quilômetros. Ou recuam. Por quê? Querem tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Nós temos que se esforçar. E nós se esforçando, Deus abençoa. Mas colocou no carro e levou. E fomos embora. Naquela mesma semana, nós desanimados num culto, vendo o irmão falar dos dons de Deus. Ô Senhor, teu servo está falando com tanta alegria dos dons. E eu estou aqui parecendo uma lata vazia, um robô. Parece que o coração está fechado. Quando eu saí do culto, um menino de 14 anos bateu no meu ombro e falou assim, olha filho, o Senhor te manda dizer que hoje o teu coração está trancado, está parado, feito um robô. Mas essa semana ainda tu verá uns paralíticos levantar da cadeira de roda para você saber que Deus é Deus na tua vida. Aí naquele momento eu falei, glória a Deus, virei as costas, eu falei, ô filho, eu não estou conseguindo nem parar de espirrar na gripe, quanto mais é paralítico andar. E fui embora. Mas mal eu sabia que na boca do menino era Deus falando. E nesse dia a irmã nos levou, chegamos numa salinha de oração, o culto era no fundo de uma casa, lotada a igreja, e aquele dia Deus abençoou demais aquele culto. Resumindo, dentro dessa palavra, o servo de Deus pregando a palavra, contou uma obra. E para resumir o tempo, no meio daquela obra, a igreja começou a manifestar, e começou a dar glória, e eu falei, Senhor, hoje eu preciso sentir essa glória também, hoje eu não vou ficar aqui como um robô aqui nesse culto, não. E fui olhando a igreja, aquela manifestação aumentou muito. E de repente, a irmandade começou a levantar e olhar para o fundo da igreja. Eu, na mesma hora, levantei de onde eu estava e fui para o corredor. Quando eu olhei no fundo do corredor, tinha um senhor de mais ou menos uns 70 e poucos anos, sentado numa cadeira de roda. E por que o alvoroço da igreja? Porque toda hora ele dava um glória e mexia o pé e se levantava da cadeira e voltava a sentar. Ele dava um glória, mexia o pé e se levantava, até que ele se pôs de pé, colocou-se de frente, chutou a cadeira para trás e saiu andando no meio do corredor da igreja. Aonde ele passava, Deus tomava a igreja, porque ele era conhecido. Paralítico há muitos anos, até para tomar banho, tomava na cadeira de roda. E estava andando dentro do culto, e Deus tomou a igreja numa comunhão muito grande. E naquele momento o Senhor falou, era eu na boca do menino. Naquela hora o Senhor tomou a minha mente, o meu coração, e aquele homem que estava se sentindo vazio, o Senhor encheu. A virtude, a linguagem, o poder que tomava a igreja, tomou a nossa alma também. O servo de Deus foi até a frente, pôs a mão no púlpito, e quem entrou levado por alguém em cima de uma cadeira de roda, voltou com a cadeira de roda na mão embora para sua casa. Dentro desse culto, Deus libertou um irmão da perna mirrada, libertou uma irmã que estava com tumor no ouvido. Foi tanta obra que Deus fez. Eu falei, tá vendo? Se eu ficasse em casa me lamentando, falando, eu não tenho dinheiro para ônibus, eu não tenho carro para congregar, eu não tenho para onde ir,
eu não tenho amigo para me levar. Eu estava até agora sem ver um milagre. Então, muitos querem ver a obra, mas não conseguem descruzar o braço e se pôr a caminho. Se põe a caminho, lança a rede do lado, do outro lado, que vocês vão pescar. Ah, mas eu não pesquei nada. Agora é Deus. Lança a rede, o peixe veio. Então, nós temos que saber o quê? Quando Deus fala, quando Deus ordena, quando Deus manda, nós temos que estar preparado para servir Ele. Nós temos que se dispor a servir a Deus. Não adianta ficarmos só reclamando. Olha a minha vida como está. Deus não me ama. Olha o que aconteceu comigo. Ai, por que nada dá certo? Por que aquele irmão prospera e eu não? Por que o meu vizinho tem aquilo e eu não tenho? Temos que parar com isso. Temos que entender uma coisa. No dia que a chuva descer, glória a Deus. No dia que o sol raiar, glória a Deus. Quando tudo der certo, glória a Deus. Quando nada der certo, glória a Deus também. De braço cruzado dentro de casa ninguém vê obra. Temos que se dispor a servir a Deus. Muitos querem receber uma cesta básica, mas não conseguem dividir o feijão que tem na panela. Porque se alguém pedir, ele fala, eu só tenho para mim. E temos que saber, para nós colher, temos que plantar. Lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. E parta com 6 ou até com 7, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Então, antes de nós receber, vamos começar a aprender a ofertar. Tem gente que quer ver milagres só dentro da casa dele. Ele ora por ele e por todos dele. Só que não ora pelo vizinho, não ora pelo amigo, não ora pelo irmão. Jó orou, clamou, buscou de Deus. E quando ele orava pelos amigos, o Senhor virou o cativeiro dele. Tem hora que a alegria que você terá pela vitória do seu irmão será o reflexo da tua vitória. Começa a engrandecer a Deus pela vitória daqueles que estão ao teu redor, para que o Senhor levante você da onde está e engrandeça a sua vontade na tua vida pelaquilo que você faz, pelaquilo que você se dedica, que você se doa. Muitos querem que o Senhor apareça, mas eles não buscam para que o Senhor venha. Eles não batem na porta para que se abra. Aquela parábola do juiz, né? E a mulher que ficou lá pressionando, ele não queria julgar a causa dela. E se ela ficasse somente no primeiro momento, até hoje a causa dela não tinha julgado. Mas ela continuou insistindo. Ela continuou batendo na porta. E muitos dobram o joelho em 30 segundos. E que Deus faz obra por um momento de 10, 15 anos que veio de guerra, por alguma coisa que levou anos para chegar. E em 30 segundos você quer que Deus apareça. Começa a clamar a Deus com mais espírito de devoção e menos de petição. Começa a agradecer mais a Ele. E nesse momento você vai ver que as coisas vão começar a chegar tudo no lugar. Deus, irmão, Deus, Ele é aquele que enxerga o coração do filho. Quando nós se prostramos para falar com Deus, que pai que gosta que o filho passe por ele e nem uma benção, nem uma saudação dê? Que pai que goste que um filho chegue na casa e não tire alguns minutos para sentar com ele, conversar com ele, beijar o rosto dele? E só lembre do pai quando fala, pai, eu estou saindo, preciso de 50 reais. Pai, eu preciso de um presente. Pai, eu preciso de um tênis novo. O pai vai olhar e dizer, meu filho, ontem eu precisei de um beijo teu. Ontem eu precisei de um abraço teu. E eu não tive o teu carinho. Ontem eu fiquei sentado esperando você descer para me saudar, para dormir. E você não desceu. E hoje, quando você veio a mim, foi para pedir, tirar até o que eu não tenho. Deus enxerga nós como filho. Tem muitos que só se achega a Deus para pedir. Tem muitos que só fala com Deus para querer. Venha a nós, vosso reino nada. Aprenda a amar a Deus, que é como o Pai que veio para segurar a tua vida espiritual e material. É aquele que em Salmos diz assim, quando a tua mãe e o teu pai te desamparar, eu te acolherei. Aprende a agradecer. Aprende a dizer a Deus o quanto você o ama. Aprenda a dizer a Deus o quanto é gratificante a você ter um Deus como Ele sobre as tuas vidas. Né? Agradecer, né? Se dedicar, louvar. Né? É igual aquelas pessoas que só vão no culto para buscar a palavra. Se esquece que antes da palavra tem a oração, tem os hinos, que nós temos que cultuar. Nós temos que louvar a Deus para que chegue a nossa porção.
Nós temos que amar o nosso pai e a nossa mãe, mesmo que eles não tenham um arroz para pôr na mesa, mesmo que falte a condição de eles nos dar uma roupa. Nós temos que amar a Deus, mesmo que nós estejamos na enfermidade. Nós temos que amar a Deus, mesmo que nós tenhamos necessidade. Nós temos que amar a Deus, mesmo que nós não tenhamos tudo o que nós queríamos. Nós temos que amar a Deus simplesmente porque Ele nos deu o direito da salvação, de um dia poder entrar no céu. E tudo que para nós é importante na terra, lá não terá valor. Por quê? Não haverá morte, não haverá separação, não haverá fome, não haverá sede, não haverá noite, pois lá é luz permanente. 24 horas daremos santo, santo, santo é o Senhor. Então vamos aprender a engrandecer mais a Deus, a bater mais na porta da misericórdia. E aquela mesmice de pessoas que falam assim, tudo que é material, você vê eles lembrando de Deus. Mas quando chega na parte de louvar, vocês vê eles tão distante. Na hora que bate a enfermidade na porta, ai, Senhor, tem misericórdia. Mas quando está tudo bem, você não vê ele cantando um hino dentro da própria casa. Vamos aprender a amar a Deus. Debaixo de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, o mundo está vivendo uma grande agonia. Mas será que não é só o pai apertando o filho para esperar ouvir o filho? Pai, eu te amo. Pai, obrigado por tudo que o Senhor me fez. Pai, eu te agradeço porque ainda engatinho, mas tu me segura no colo quando eu preciso. Vamos aprender a engrandecer. A nós todos, a partir de mim, do servo de Deus, irmão Ronaldo, de todos que estão ouvindo e vendo essa live, vamos aprender a glorificar que as obras chegam. Vocês veem o que Deus fez nos momentos que nós menos esperamos. E quando nós se dedicamos a fazer, nós recebemos. Quando nós se dedicamos a ofertar muitas das vezes aquilo que nós não tínhamos, foi quando Deus veio e ofertou tudo o que nós precisávamos. Então o que falta para nós, muitas das vezes, irmão Ronaldo, falo de mim mesmo, né? Tem muita gente que acha que nós só falamos na terceira pessoa. Falo de nós, que somos todos seres humanos, sujeitos às mesmas fraquezas, né? E os mesmos deslizes. Muitas das vezes nós lembramos muito do que precisamos, do que queremos, e esquecemos de tudo que Deus já nos fez. Você sabia que para uma pessoa nascer na porcentagem da situação de vida, é mais fácil que ela morra do que viva? De nós estarmos lá dentro da nossa mãe, no útero dela, gerando, a proporção de nós morrer é bem maior do que viver. Então nossa vida já é uma vitória. Eu estou respirando aqui e o irmão também aí. Eu não sei qual é a situação do irmão. E o irmão não sabe qual é a minha. Mas independente de qual situação seja, tem muitos que queriam estar respirando como estamos agora. Tem muitos que queriam estar aqui falando e ouvindo de Deus como estamos agora. E não tem esse direito mais. Porque cada dia que nós acordamos, que o nosso coração na madrugada passa de 70 a bater 58, 50, até 45 vezes por segundo, por minuto. E quando acordamos, ele vai de 50 para 70, durante o dia 80, 90. Só nesse meio termo, o Senhor já livrou nós de o nosso miocárdio enfraquecer, de o nosso coração parar. O Senhor deu nós a condição de viver. A cada respiro, a cada batida do nosso coração é um milagre diante de Deus. E muitos falam assim, eu não tenho milagre para contar. Você está ouvindo essa live? Isso é um milagre. Você está assistindo essa live? Isso é um milagre. Você está podendo escutar as grandezas de Deus na tua vida? Isso é um milagre. Usufrua disso. Compartilhe isso. Tem gente que tem vergonha, irmão Ronaldo, de compartilhar o que Deus faz de bom. Ele usa muitas das vezes a rede social para colocar tudo menos o que ele é. Menos o Deus que ele serve. É igual aquele filho que vai para a escola, mas tem vergonha do pai. Quando o pai vai buscar, tem vergonha que o pai está mal vestido. Tem vergonha que o pai veio sujo do serviço. Tem vergonha que o pai está de bicicletinha. Mas ele não sabe que quem põe a comida na mesa para ele comer, quem deu aquela roupa que ele está vestindo ali, foi o pai que tanto lutou. Mesmo com as roupas sujas, mesmo com um jeito humilde,
é o Pai que o sustenta. Tem muitos que têm vergonha de falar de Deus. Tem muitos que têm vergonha de falar o Deus que serve, o Deus que ele acredita. E divulga tantas coisas para encobrir o que ele é. Muitos falam assim, você é servo de Deus, você é um cristão, você é um crente. A pessoa oculta. Ela vai mudar e sempre falar assim, mas eu não sou eu não sou assim, por quê? Ele tem medo de ele dizendo que é um servo de Deus, a sociedade rejeite ele. Que as pessoas do meio da classe social deles, os amigos da faculdade, rejeite ele. Gente, o mundo jaz o maligno. As pessoas têm prazer por outras pessoas que têm Deus no coração. As pessoas têm prazer de ouvir o que é de Deus. Eu vejo pessoas na rua que param a gente e falam assim, você tem um salmo para falar? Santo Deus. Rei da glória. Que você serve. No que você acredita? Fale de Deus. Mas eu não preciso. O Senhor falou assim, a palavra de Deus tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Não existe momento. Todo momento é momento. Você está aí? Larga um pouquinho de tempo e vai lá e fala de Deus. Um dia, irmão Ronaldo, falaram para mim assim, irmão Valério, eu sei que tá dando umas travadas aí, acho que o irmão Ronaldo vai... Tá dando para ouvir tudo aí, né, irmão Ronaldo? Tá dando para ouvir certinho? Tranquilo. Tá chegando? Então, irmão Ronaldo, um dia alguém chegou para mim e falou assim, irmão Valério, você tem que parar com esses negócios aí, irmão. Vira e mexe, irmão, pega lá, tá fazendo uma caminhada, tá no lugar, faz um videozinho aí, falando das coisas de Deus, irmão. Deus não se agrada disso, não. Eu falei, irmão, eu acho que eu vou mudar. Eu vou começar a fazer uns videozinhos falando de futebol, de política, né? Das fofocas, quem sabe que muda. Aí entrei no meu coração, fiquei triste. Falei, ô senhor, eu sempre fiz isso aí desde 2013, aonde já estava começando essa situação da internet, sempre fiz. O senhor sempre colocou no meu coração isso aí. Então eu vou parar. Aí o senhor falou no meu coração assim, pelos frutos que se conhece a árvore. E eu não entendi aquilo e fiquei em paz. No outro dia chegou uma mensagem no meu celular. O servo de Deus dizia assim, irmão, você está vendo esse vídeo aqui que o irmão fez? Eu enviei para uma irmã. Ela estava em outro país e passou por uma angústia muito grande. E de manhã, 7 horas da manhã, eu senti de enviar para ela. E ela estava saindo para se matar. E quando ela enviou o vídeo, no vídeo o irmão dizia, não toque no que é precioso. A vida que Deus te deu é preciosa. Ainda que hoje você está pensando em tirá-la, foi Deus que te deu. Não toque na tua vida. Naquela hora, a irmã voltou para trás, se arrependeu e não tirou a vida. O Senhor falou, é pelos frutos que se conhece a árvore. Está dando fruto? Não ligue, continue. Fale das grandezas de Deus. Glória a Deus. Bom, Valério, está acabando aqui novamente a live, está acabando aqui, falta alguns minutinhos. Ô, irmão Ronaldo, só para adiantar. Oi. E eu falei pro irmão no carro que uma hora tava bom. Aí eu começo a falar, eu mesmo não tenho noção do tempo. Já mais outra hora. Não, meu irmão, mas está ótimo. Santo Deus, ouvindo os milagres desse. Olha, nós vamos sair aqui. Irmão, não tem tempo ainda, não tem? Não, Anjo, vamos deixar para outra oportunidade. E aí eu quero ouvir mais o irmão contar umas obras. Hoje acho que já, querendo ou não, aqui já são que hora? Já são 8 horas da noite, deve ser o quê? Meia-noite aí. Meia-noite. Por hoje tá bom, Deus abençoe. Foi uma alegria falar com os irmãos. Deus preparou de nós estarmos aqui. Uma alegria, fiquei muito honrado do servo de Deus, irmão Ronaldo. Estou super contente, né? E vamos participar uma outra hora com ele, né? Vou convidar ele para estar comigo também no meu Instagram, para ouvir umas obras, que ele contar uma vida da esposa, da família, para nós se alegrar também. Bom, Valério, Deus que abençoe o irmão, Deus que abençoe aí por ter aceitado o convite. É um prazer tê-lo, irmão, aqui, e será um prazer estar com o irmão no Instagram do irmão. E no próximo, vamos dizer, nós vamos marcar um próximo, ela tá junto aí, que a Irmandade tem prazer de ouvir, precisa ouvir umas coisas dessas, sabe? Nos momentos que nós estamos vivendo hoje, irmão, é necessário aquilo que Deus deu por mão, é necessário que todos nós tenhamos esse sentimento. Deus que abençoe, retribua o irmão, continue assim, para que nós possamos, irmão, ouvir mais obra, mais milagre, para fortalecer a nossa fé e de todos que estão aqui, né?
Deus que abençoe mesmo, meu irmão, de coração. Deus que pague o irmão. Amém, irmão Ronaldo. Saúde a família, saúde a esposa, os filhos. Deus abençoe toda a irmandade aí. Amém, meu irmão. Deus que abençoe.